Se tem uma coisa que as pessoas não gostam de falar, é sobre o inferno. Tem pessoas que quando você fala sobre o inferno, ele bate 3 vezes, né? É como um avestruz que enterra a cabeça na terra para não ver os problemas. Mas hoje eu quero falar que o inferno é uma horrível realidade. Tem pregadores que amenizam o inferno. Não, não é literal, não é fogo literal, não é nada, é um estado. Aí as pessoas ficam descansando nessas palavras mentirosas. Mas eu quero dizer para você que o inferno é uma horrenda realidade para aquele que recusou tão grande salvação. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, Jesus narra uma história pós-túmulo, no além, de conversa de pessoas que estavam na outra dimensão. E a palavra de Deus fala que nos próprios lábios de Cristo nunca houve nenhuma mentira e nenhum engano. E as pessoas falam, não, o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou. Não é isso que eles falam? Ora, essa narrativa que agora sofisma virou narrativa, né? Não é isso? O que é sofisma ou narrativa? São argumentos, desculpa, que parecem verdadeiros, que parecem coloquiais, que se encaixam, mas tem um fundo falso. Então, meus amigos, você que está vendo aqui, eu sou um estudioso da palavra de Deus. Já li a palavra várias dezenas e continuo lendo. Se acabasse com a morte tudo, o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, teria sido inútil, em vão. E acabou para que morrer? Se ele veio nos salvar para a eternidade, para que ele morreu então, né? Então essa narrativa é falsa. Tem algumas religiões que falam que é um estado de dormência, de destruição, que não vai ter consciência, mas no inferno vai ter consciência e muito bem consciente. Então você lê depois lá Lucas 16, 19, que conta uma história inteira de uma conversa. E para não ficar só no Novo Testamento, nós temos vários exemplos também no Velho Testamento. Um dos exemplos está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 32. Aqui já está falando de poderosos que foram para o inferno. Então nós vamos ler alguns textos aqui. E o primeiro texto que é ler no capítulo 32, versículo 21. Diz assim a palavra. Isso aqui já é coisa acontecendo no além. Os mais poderosos dos valentes, com os que os socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá estão entre os incircuncisos, mortos à espada. Quer dizer, eles gritaram, desceram lá com aqueles que socorreram ele, mas também acabaram sendo derrotados. Está falando de reis poderosos aqui, né? E depois, no versículo 31, conta a história de um poderoso, de um rei, Faraó, o qual Faraó foi derrotado numa guerra, numa batalha, pelos príncipes do norte, né? Eles foram derrotados pelos príncipes do norte, Faraó, e ele estava lá no tormento, lá no inferno. Adivinha quem que eles viram lá? Os inimigos dele. E assim eu falo para você, se você não se converter, você vai ver muitos dos seus amigos lá, você vai ver artistas, você vai ver, até pastores você vai ver lá. Então no 31 diz assim, Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Quer dizer, ele morreu, muita gente morreu com ele, foi uma derrota fragorosa. Está aqui o exército dele, né? Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Então, está dizendo aqui que Faraó vai ver aquelas pessoas que mataram ele na mesma situação que ele, lá no inferno. Por exemplo, Hitler também está no inferno e muita gente está vendo o Hitler lá. E Hitler está vendo Stalin, né, que foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, meus amigos, você que está vendo esse vídeo aqui, o inferno é uma horrenda realidade. E há consciência lá. Tanto há consciência que Jesus contou a história verídica desse homem,
estava perdido, ele se lembrou que tinha 5 irmãos lá no inferno, né? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para você não ficar relaxado quanto à tua vida eterna. Existe um lugar horrível, assim como existe um lugar maravilhoso além da compreensão humana. Existe um lugar além da compreensão humana de tanto sofrimento. No livro de Jó, capítulo 26, Jó 26, a palavra de Deus também fala a mesma coisa. Olha o que diz aqui no livro de Jó, capítulo 26, versículo 5. Né? Diz assim: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Está vendo? Você sabe que lá nas profundezas da terra passa um oceano de água. Ele está bem abaixo disso aí. A palavra de Deus fala que o inferno é nas entranhas da terra. E tem um texto da palavra, o qual Deus mandou uma família inteira para o inferno vivo. Desceram vivo para o inferno. Sabia disso? Por isso que existe um texto lá em Mateus 12. Não temais aquele que mata o corpo. E depois não pode fazer mais nada. Mas temai aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar vivos no inferno. Está vendo? E já aconteceu uma história dessa. Então fica aqui a reflexão, você que não liga muito para essas coisas, é bom você acreditar e tomar providência para você não ficar se lembrando do que eu estou falando hoje lá no inferno, de que você foi avisado. E Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.